O que é a heresia? Qual a sua origem? E como ela se desenvolveu até os dias atuais? E por que ela causa tanta atração em pleno século XXI? Será que existe uma essência comum a todas as heresias? Será que a heresia ela é fruto de um coração incrédulo que visa a destruição da fé cristã? Ou é apenas mais uma dentre tantas doutrinas cristãs que foi rechaçada à marginalidade por um determinado grupo político que detém o poder? Esses e outros questionamentos no livro Heresia, uma história em defesa da verdade, de Alistair McGrath, publicado pela editora Agnus. Fala gente boa, bem-vindo ao canal Ler é Preciso. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre o livro Heresia, uma história em defesa da verdade, de Alistair McGrath. Esse livro eu li em janeiro de 2017, ele foi adquirido por um valor bem em conta, foi na Black Friday de 2016, eu comprei em um site de uma loja especializada em livros cristãos, comprei por R$23, e eu confesso que a priori, pelo título, ele não me chamou muita atenção. Eu imaginava que esse livro ele seria apenas mais um livro falando sobre as heresias. No entanto, quando eu vi que o autor era Alistair McGrath, eu imaginei que eu poderia encontrar coisa boa por aqui, e não me arrependi. Alistair McGrath, na minha opinião, é um dos 5 grandes apologistas da atualidade. E nesse livro eu consegui entender de maneira não só teológica, mas também histórica, social e política, como as heresias surgiram e como elas se desenvolveram. Tá? Antes de nós falarmos sobre o livro, eu queria falar um pouco sobre o autor. Como eu já disse, eu reputo como um dos 5 grandes apologistas da atualidade. Alistair McGrath ele é professor de teologia histórica da Universidade de Oxford e é diretor do Centro de Oxford para Evangelismo e Apologética. Ele é autor de vários livros, entre eles O Delírio de Dawkins, O Deus de Dawkins, Teologia Histórica com enfoque, Teologia Sistemática, melhor dizendo, com enfoque histórico e filosófico, Surpreendido pelos Sentidos, Fundamentos do Diálogo entre Ciências e Religião, entre outros. Então, falando sobre o livro, propriamente dito, o livro é dividido em 10 capítulos. Esses capítulos estão distribuídos em 4 partes. A parte 1, o que é heresia? Que tem 2 capítulos. O capítulo 1, a fé, os credos e o evangelho cristão. Nesse capítulo, o autor ele vai dizer que a igreja primitiva, até o 2º século, ela não estava muito preocupada em debater temas mais complexos da doutrina cristã. Porque a igreja, nesses 2 primeiros séculos, ela estava muito mais preocupada em sobreviver naquele ambiente hostil. Lembre-se que a igreja ela sofria perseguição tanto de gregos, romanos, como dos próprios judeus. Tá? Mas na medida que as controvérsias foram surgindo, foi necessário um estreitamento dos limites daquilo que verdadeiramente era considerado como cristianismo autêntico. Então, na medida que as controvérsias foram surgindo, a igreja foi estreitando os seus limites, a da sua doutrina, e aquelas doutrinas que outrora eram consideradas ortodoxas, acabaram sendo consideradas inapropriadas, na medida que a igreja se debruçava sobre essas questões mais complexas. O capítulo 2, as origens da ideia de heresia, ele explica que a heresia, o termo grego para heresia, significa nada mais, nada menos do que um ato da escolha. Até o 2º século, a palavra heresia ela não tinha esse sentido pejorativo que nós temos hoje. Foi a partir do 2º século que heresia começou a designar como um pensamento, uma escola de pensamento que subvertia a fé cristã. E diferentemente do que muitos imaginam, a heresia ela não surge da incredulidade. Muitas das heresias surgiram do próprio seio, da própria comunidade cristã dos 2 primeiros séculos. Tá? Então, essa é a parte 1, o que é heresia. A parte 2, as raízes da heresia, nós temos 3 capítulos. O capítulo 3, diversidade, o pano de fundo da heresia primitiva. Aqui o autor ele vai nos informar que, diferentemente do que se pensa, a igreja primitiva ela não era tão uniforme assim na sua doutrina. A igreja primitiva ela é melhor entendida como um grupo, como uma rede de grupos
que pensavam de certa forma diferente em assuntos de teologia. Apesar de ter alguns pontos em comum, a diversidade era digamos assim, uma constante na igreja primitiva dos 2 primeiros séculos. E isso se deve muito ao fato de que o cânon ainda estava se formando, né? Havia uma diversidade de documentos que circulavam às igrejas locais e também faltava, principalmente, poder político da igreja para impor uma ortodoxia que fosse comum a todos os grupos cristãos da época. No capítulo 4, a formação inicial da heresia, aqui o autor vai se debruçar sobre um questionamento. A doutrina cristã, ela foi entregue à igreja já pronta ou ela se desenvolveu ao longo do tempo? Então o autor vai discorrer um pouco sobre esse questionamento e vai também falar sobre 2 teses a respeito da origem da heresia. A primeira tese é do John Newman, que viveu no século XIX, onde ele dizia que a doutrina ela se desenvolve ao longo do tempo. Isso não quer dizer que haja inovação, não, apenas quer dizer que há novas perspectivas. Tá? A igreja, a partir do momento que ela vai amadurecendo o seu pensamento teológico, vai encontrando novas perspectivas teológicas para os diversos assuntos. O autor também vai falar sobre outro teólogo, que é Walter Bauer, já agora no século XX, na década de 30, ele diz que heresia e ortodoxia dependem exclusivamente do grupo que está no poder no momento. Ele defende que a heresia sempre existiu na igreja e que ela apenas teve o azar de não ter sido escolhida por determinado grupo que dominava a igreja e ter sido rechaçada à marginalidade. No capítulo 5, existe uma essência da heresia. O autor vai tentar encontrar uma essência que seja comum às heresias. E aí ele vai mais uma vez discorrer sobre a tese de Walter Bauer, vai discorrer também um pouco sobre a tese a respeito da heresia de Schleiermacher, que é o pai da teologia liberal, e ele vai tentar encontrar uma essência comum às heresias ao longo dos séculos. A parte 3, as heresias clássicas do cristianismo. Aqui o livro fica mais comum aos outros, né? Ele vai discorrer sobre as heresias lá da igreja primitiva. O capítulo 6, as primeiras heresias clássicas, ele vai falar sobre ebionismo, docetismo e valentianismo. Né? Não só ele vai dar um enfoque teológico, como também, como eu já falei inicialmente, um enfoque social, político e até econômico dessas heresias. No capítulo 7, as heresias clássicas tardias. E aí ele vai falar sobre arianismo, donatismo, pelagianismo. E aqui eu confesso que foi a parte que eu mais gostei do livro, quando ele fala sobre pelagianismo. A partir dessa parte que eu vou ler para vocês, eu comecei a ver Pelágio com outros olhos. Pelágio, não pelagianismo. Lá na parte 202 eu vou ler para vocês um pequeno trecho que diz o seguinte: a ideia de que havia um movimento coerente chamado pelagianismo, relacionado especificamente com o escritor Pelágio, parece que se deve em grande parte a Agostinho. No entanto, há uma evidência cada vez maior de que essa pode ter sido uma construção retórica por parte de Agostinho, na qual uma série de crenças e atitudes combinadas e complexas, sendo apenas algumas delas atribuídas a Pelágio, foi representada como se fosse um movimento coerente centrado no próprio Pelágio. Uma interpretação mais cautelosa da evidência histórica não apenas sugere que Pelágio não defendeu algumas dessas posições teológicas que tradicionalmente são atribuídas a ele, mas também que Pelágio estava muito mais preocupado em encorajar o comportamento moral cristão exemplar do que em se envolver em especulação teológica. Pelágio é mais bem visto como um ativista reformador e pragmático em vez de teólogo. A elaboração de um sistema teológico que poderia ser encorajado e sustentado tal comportamento devia-se mais a Celestino e Rufino. Então eu adoro quando eu leio um livro e esse livro consegue mudar alguns conceitos que eu tenho ou que eu tinha arraigados tanto tempo na minha mente. Eu sempre imaginei que pelagianismo na realidade era um sistema teológico, né, fundado por Pelágio, que Pelágio era o responsável por todas essas heresias, né, que foram rebatidas principalmente por Agostinho. E aqui o autor ele usa aqui algumas fontes modernas, né, de estudo a respeito do que ele está falando, onde está cada vez mais patente para os estudiosos modernos
que pelagianismo não era assim um movimento tão homogêneo, que o que o pelagianismo ensina se deve muito mais a esses outros dois aqui, teólogos, Celestino e Rufino, do que propriamente Pelágio, que ele estava mais preocupado em reformar a igreja, né? Ele se escandalizava com o estado de depravação moral que a igreja se encontrava, então ele queria uma reforma moral, né? Ele não era um teólogo realmente que especulasse por temas teológicos mais complexos. Então eu gostei muito dessa parte. Para mim, a parte 202 é a parte que eu mais gostei desse livro. Na quarta e última parte, nós temos o impacto duradouro da heresia. Os 3 últimos capítulos, capítulo 8, motivações culturais e intelectuais da heresia. Aqui o autor vai mostrar que a heresia ela surge quando a igreja tenta usar o melhor da sabedoria secular, digamos assim, como um complemento da doutrina cristã para poder atingir grupos específicos. Então aí a heresia ela surge no meio da comunidade cristã. No capítulo 9, ortodoxia, heresia e poder, o autor ele vai mostrar qual é a relação entre o poder político da igreja e a ortodoxia. Até que ponto a igreja usou o seu poder político para impor doutrinas como ortodoxas, tanto na igreja primitiva como na Idade Média. Ele também vai fazer uma relação entre protestantismo e heresia. E finalmente, no capítulo 10, a heresia e a visão islâmica do cristianismo. Aqui é bem interessante, né? Falando sobre islamismo. Hoje em dia, a partir de agora, século XXI, não se tem mais como não se falar de islamismo, né? É algo que está bem patente na civilização ocidental do século XXI, principalmente na Europa, né? E o autor aqui é britânico, né? Então ele sabe muito bem do que está falando. Ele vai mostrar que o islamismo, os teólogos islâmicos, muçulmanos, quando eles vão abordar alguma doutrina, quando eles vão criticar os cristãos em matéria de doutrina, como por exemplo, é muito comum os teólogos muçulmanos dizerem que os cristãos eles são politeístas, né? Que nós adoramos três deuses, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Na realidade, muitas das fontes que os teólogos muçulmanos usam são fontes heréticas, são fontes de teólogos que já foram condenados pela igreja como heréticos. Tá? Então, os teólogos muçulmanos parece que eles não fazem muito essa distinção. Para eles, tudo é cristianismo. Ou por falta de conhecimento, ou por má fé mesmo, o autor não fala sobre isso, mas o que acontece é que os teólogos muçulmanos, eles, na maioria das vezes, eles não sabem distinguir o que é considerado ortodoxo pela igreja e o que é considerado herético e foi condenado pela igreja. Né? Para eles tudo fica num bojo só, tudo é cristianismo, e é nessa parte herética que os teólogos muçulmanos mais criticam. E por fim, conclusão, o futuro da heresia. Aqui o autor ele vai escorrer um pouco sobre por que a heresia ainda chama tanta atenção de tanta gente em pleno século XXI. Por que ela é tão atraente para a sociedade pós-moderna. E fala um pouco sobre o futuro da heresia, o que esperar da heresia na igreja, tanto no século XXI como em séculos vindouros. Tá? Então, esse é o resumo do livro, Heresia, uma história em busca da verdade, de Alice McGrath, publicado pela editora Agnus. Tá? Eu estarei sorteando esse livro entre os 20 primeiros inscritos no canal Ler é Preciso, que fizeram algum comentário nesse vídeo. Pode ser uma crítica, uma sugestão, um elogio. Tá? Você já pode deixar o seu e-mail no comentário ou então esperar o sorteio. Né? E se você ganhar, você depois coloca o seu e-mail no comentário do vídeo. Tá? Eu estarei, quando completar os 20 primeiros comentários, para cada comentário eu estarei respondendo com um número, de 1 a 20. E quando completar os 20 comentários, eu estarei fazendo o sorteio e colocarei o vídeo do sorteio no canal Ler é Preciso. Tá? E eu estarei enviando para qualquer parte do Brasil totalmente gratuito. Ok? Então, muito obrigado. Esse é o primeiro vídeo do canal. Ajude a divulgar esse trabalho, compartilhe o vídeo, sugira, critique, elogie e vamos ler, porque ler é preciso.